incluir aqui. Boa tarde, boa tarde. O áudio tá legal? Boa tarde, boa tarde. O áudio tá legal? Eu tô vendo que tá aqui sim. Beleza, galera? Lembrando a vocês da participação, né? Vocês podem colocar suas perguntas aí no chat que eu vou colocando aqui para visualização melhor de todo mundo e a gente poder fazer aquele engajamento, aquela interação com quem está assistindo, certo? Tranquilo. Vou tirar aqui. Boa, pessoal. Então, aqui, né? Vou começar aqui com a pergunta de Maria do Carmo. Tem uma dúvida como medir uma área com desenhos irregulares no imóvel, por exemplo. Boa tarde a todos. Então, Maria do Carmo, existem, vamos dizer assim, métodos mais simples e os métodos, vamos dizer assim, mais sofisticados, que seriam os métodos mais os corretos, vamos dizer assim. Dependendo de como é essa área irregular, você simplesmente pode dividir essas áreas irregulares, certo? E pode deixar dividindo, né? No caso aí, e deixando ela de forma que seja calculável. Então, você pode simplesmente fazer um exemplo. Eu tenho uma figura que ela aparenta ter, sei lá, ela está fora do esquadro. E aí você pode fazer uma divisão conforme que vai se transformar aquela área em elementos conhecidos, como um quadrado, um losango, um triângulo, um retângulo. E aí fica mais fácil, certo? Uma outra forma seria, você pode coletar todas as medidas, jogar no croquis, e um exemplo, o software que eu trabalho com ele vai fazer esse cálculo de área. Ele tem lá a sua ferramenta e ele faz o cálculo de área. E ainda um outro método mais sofisticado, porque aí tá um pouco vago, pode ser vamos supor que seja uma área rural, é muito grande, e aí fica inviável através de metodologias mais simples, como pegar uma trend e medir. Aí o ideal é contratar um topógrafo, e ele vai fazer as medidas fechando o que a gente chama de poligonais. Ele vai fechar um poligonal, e aí, através da ferramenta que é o polímetro, ele vai fazer o desenho, e aí ele vai lhe dar o cálculo exato daquela área. Então, seria esses caminhos, tá bom? Então, galera, na outra aula a gente viu essa parte de características de terreno, de lote, né? A parte de infraestrutura, lazer, a gente terminou essa parte. E agora a gente vai focar na parte de arquiteto e engenheiro. Preciso dos dois, só preciso de um, não preciso de nenhum. O que vocês acham em relação a isso, certo? Eu vou trazer o ponto de vista legal e o ponto de vista funcional, porque você precisa dos dois profissionais, certo? E eu vou até um pouquinho além, tem outros profissionais, como exemplo design de interiores hoje, dependendo do nível do empreendimento, você vai ter resultados fantásticos. Quando você usa assim, junta o arquiteto, o engenheiro e o design de interiores, a casa vai sair assim praticamente beirando a perfeição. São excelentes projetos. Tranquilo? Então vamos lá.
Primeiro a gente vai ver a característica de cada função, certo? O que cada um faz. Então, o arquiteto, pessoal, aí eu vou até pegar aqui minha canetinha. Então, são algumas características, certo? Então, a primeira delas aqui é fazer o bom uso do espaço disponível no lote. Então, pessoal, muitas vezes você tem limitações, dependendo da demanda. Então, muitas vezes é um terreno que é muito pequeno, muitas vezes é uma casa que tem que ter muita coisa, muitos quartos, e o cliente, ele é um cliente muito exigente, então ele vai querer aquela casa com um monte de coisa. E o arquiteto, ele passa todo o período da faculdade, e principalmente pós-faculdade, com a sua vida de arquiteto, buscando soluções para essas situações. Você encontra fácil, para você ver o poder de projetos desses arquitetos. Se você tiver uma curiosidade, você coloca no Google projetos arquitetônicos de casas pequenas. Casas de 40 metros quadrados, de 50 para baixo. Tem casas que aí entra quase numa, assim, tem um nomezinho, um termo até espanhol, esqueci agora, vinícola, uma coisa assim, que é aquela casinha bem pequenininha. Quando você vê a funcionalidade dessas casas, você fica, como esse cara conseguiu pensar em tudo isso? Então, eles pensam nesses mínimos detalhes, em tornar esses imóveis 100% funcional e não desperdiçar espaço. Vou dar um exemplo que acontece principalmente nas casas antigas, era muito comum isso. Você entrar numa casa e tem aqueles terraços, que a gente chama de pré-casa, né? Tipo, é uma visita que você recebe que você não quer que ela entre na casa, ela vai ficar ali naquele terraço. Tem umas cadeiras, tal, você senta e conversa. E tem situação que a pessoa, tipo, faz um corredor ao lado desse terraço para entrar na sala. Esse corredor, ele não está servindo de nada. A porta poderia ser em frente a essa sala e tudo certo. Mas aí, pedreiro, né? Muitas vezes deixar tudo na mão do pedreiro, ele vai numa imaginação, uma coisa ou outra, e fica. Você perdeu um espaço ali que você poderia ser aproveitado para qualquer outra coisa. Então, é muito importante porque eles pensam em tudo isso, certo? Tem a distribuição correta dos cômodos, né? Aonde tem que ficar, qual é o lado certo, qual é o lado errado. Questão da funcionalidade da casa, outra coisa também muito importante. Que é algo que você vai aprendendo e vendo, né? Os porquês. Porque numa casa, vamos supor, uma casa poente, é interessante eu jogar os quartos para o lado que é nascente. Porque as paredes das casas, dos apartamentos que tem os quartos virados para aquela parede onde vai receber mais a emissão do sol, né, dos raios solares, aquela parede ela vai ficar quente o dia todo. Inclusive à noite, ela ainda vai transferir calor para aqueles ambientes. Então, por isso que é interessante sempre pensar nessas soluções antes de construir. Porque depois constrói, aí não tem muito o que fazer, principalmente num prédio, né? Principalmente num prédio. Então, aqui, algumas respostas do pessoal. Ediel fala que acha que é os dois, é melhor. Rita também, acha que é os dois. Thaís, deu boa tarde também, Thaís. Rita, os arquitetos aproveitam totalmente os espaços, isso, perfeito. Então tem essa situação. Outra situação engraçada, para a gente mudar para a parte de engenharia, vamos imaginar o seguinte: você fez seu projeto lá arquitetônico, contratou um arquiteto tal, ele fez aquele projeto muito, muito bem à sua cara, muito bem definido, e aí você construiu. E aí alguém, um parente seu, um amigo muito próximo, disse: rapaz, eu gostei dessa tua casa, posso construir uma exatamente igual? Aí você pode, não tem problema nenhum. Beleza, eu vou construir. Aí entra as seguintes situações. Primeiro,
aquele projeto ele foi feito para você. Talvez as soluções daquele projeto sirvam para as outras pessoas, com certeza. Não é uma coisa única. Mas aí vai depender muito. Se esse cara que vai copiar, que já não é o ideal, já não é legal, né? Se ele for fazer todo o projeto de legalização, essas coisas, ele tem que ter toda a parte burocrática dos projetos, por aí vai. Se ele, um exemplo, se essa casa foi projetada sendo uma casa nascente, quer dizer, né, a posição do sol vai bater, um exemplo, na situação mais cômoda, na frente da casa, então o arquiteto, engenheiro também, ele tem noção disso, mas é claro que a gente está falando aqui do arquiteto, ele vai projetar os cômodos pensando na menor emissão do sol voltado para essa situação nascente, certo? Se esse outro terreno desse amigo, desse parente que vai construir for poente, aquela casa que ficou muito boa, maravilhosa, linda, muito bem distribuída, ela vai ser o inverso. A distribuição vai ser a mesma? Vai ser a mesma. Mas muitas vezes, o quarto que estava numa situação cômoda, onde não tinha tanta emissão de raios solares, ele agora vai estar exatamente o contrário. Ele vai estar justamente no foco do sol. E aí, vai ter que colocar ar-condicionado e haja ar-condicionado para dar conta, dependendo da região. E aí vai ter um acúmulo maior de temperatura, assim, melhor, de energia. E o custo, e a casa não vai ficar uma casa funcional. Então, tem que ter esses cuidados. O arquiteto, ele sempre está planejando, pensando nessas situações. Que Thaís Leão falou, os profissionais imprescindíveis. Isso mesmo, concordo, em uma construção, exatamente. E veja, aí é onde entra um fator muito importante. Aqui é onde entra a importância de E aí, tá sem áudio ainda? Beleza, vou tentar ajeitar aqui. E agora, pessoal? Peraí, vamos. Acho que agora tá normal, né? Pronto, beleza. Continuar aqui.
Nada ainda? Aqui para mim voltou ao normal. Pronto, beleza, pessoal. Desculpe, eu tô adquirindo um microfone já específico só para isso, para eu ficar só com o headset, porque você vai manuseando muito esse microfone e ele vai perdendo, vamos dizer, vai perdendo a acessibilidade, né? Peço desculpa. Sim, voltando aqui. Então, é essa situação que eu estava dizendo para vocês, né? Da importância do arquiteto. Dele você não ter nenhum tipo de problema relacionado aos espaços, certo? E o engenheiro, pessoal? Aí aqui entra o seguinte, ó. Realizar cálculos estruturais, dimensionar e gerenciar a obra. Vê, pessoal, cálculo estrutural é o cargo-chefe de um engenheiro civil. Claro, vai ter engenheiros que vão ser focados. A engenharia ela é muito ampla. Então, você pode ser um engenheiro orçamentista, um engenheiro de execução, um engenheiro projetista de projetos complementares como elétrico, hidráulico, projetos voltados para a segurança de trabalho, que aí você fica caracterizado como engenheiro de segurança de trabalho. Você pode ter é muito amplo. Você pode ir para a parte de elétrica, a parte de gerenciamento de obras. Nessas grandes obras você vai ver sempre um engenheiro civil, dificilmente é uma outra pessoa. Então somos preparados para isso. E o cálculo é carro-chefe, como eu falei para vocês. Então você vai calcular uma pequena casa com um grande prédio, ou uma estrada, ou uma barragem, tem que ter todos os cálculos. Então, geralmente vai ser uma equipe de engenheiro para fazer esses cálculos, quando é uma coisa mais complexa. Vai ter um engenheiro que está lá na parte de gerenciamento e também um engenheiro que vai estar na parte de execução. Todos eles conversando para a obra poder sair da melhor forma possível, com o menor custo possível, que a gente chama de custo-benefício. Não adianta pensar nos materiais mais caros do mundo, porque aí a obra vai ficando muito cara, né? Vai ficando muito inviável. Então, tem que pensar sempre na realidade. Então, cálculos estruturais, hidráulicos, elétricos, tudo com engenheiro civil. E aí, pessoal, quando a gente entra na parte de projetos, estudos preliminares, né? O projeto em si, ele vai ter várias etapas. Uma dessas etapas são os projetos preliminares. Seria aquela ideia, né? Você vem com uma ideia, você vai contratar um arquiteto, um engenheiro. Ah, eu quero uma casa assim, desse jeito, com 2 quartos, 3 quartos, uma sala, cozinha americana. Então você vai, e ele vai rabiscando, vai escrevendo, geralmente vai fazendo um croquis, e aí depois ele vai jogar para o projeto legal. Então como eu estava dizendo para vocês, a questão dos projetos, né? Então, tem um projeto, o primeiro projeto, né, seria o croquis, a parte de apresentação, né, onde o cliente vai criar as coisas. O projeto legal, que aqui é onde o arquiteto ou engenheiro começa a fazer o projeto, certo? E justamente para dar entrada nas partes legais, prefeitura, um possível investimento, financiamento, e também para a parte dos outros projetistas, né, que é o calculista, elétrico, hidráulico, saneamento. Então, tudo isso aí vai fazendo nessa parte de projeto legal. O anteprojeto, né, que é justamente essa etapa aqui, onde que vai a parte dos projetos em si, complemento. Aqui. Aí tem a parte do projeto executivo, que aqui é onde está pronto para ser executado. Todos os projetos estão prontos,
tudo ok, foi feita uma compatibilização, e aí vai ser feita a execução do projeto, certo? O CREA é o órgão que regulariza, né, toda a parte de construção civil, na parte de hoje no Brasil, junto com o CAL. O CAL também é voltado hoje para os arquitetos, certo? Mas ele tem algumas atribuições de regularização, assim, com as limitações deles, mas tem vamos dizer assim, o mesmo poder do CREA. Mas o CREA, claro que ele é um órgão muito mais antigo, né? Então ele tem vamos dizer assim, ele tem um amparo legal, até por conta das suas atribuições, também a questão de agronomia também está muito ligada ao CREA. Aqui, ó, uma ótima pergunta aqui, ó. Maria do Carmo, qual o projeto para ser apresentado ao cliente? Eu vou recapitular, vou botar aqui rapidinho. Esse projeto aqui, esse projeto legal, aqui já é um projeto, geralmente a gente apresenta esse projeto ao cliente. Então são elaboradas as plantas, cortes, fachadas, todo o projeto com áreas, dimensões, esquadrias, níveis, diversas informações se virão para dar entrada na licença de obra. Esse é o que vai para o cliente. O projeto legal, ou melhor, o projeto executivo é quando está todos os projetos prontos. Então vamos supor, é feito um projeto arquitetônico, com base lá naquele projeto legal, é feito um projeto cálculo estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico, hidrossanitário, né? O elétrico. Vamos supor também é feito um projeto de questão de que antigamente era chamado de projeto telefônico, né? Que se pensava nos cabos de telefone, mas hoje praticamente não tem, é projeto de internet, né? Parte de internet, parte de roteadores. Então, essa parte aqui, ela é mais interessada, ela é voltada para quem vai executar. Entendeu? Essa parte aqui, ela vai para quem vai executar. Então, eu fiz um projeto elétrico. Esse projeto elétrico vai servir para quem? Para o eletricista que vai fazer as instalações. Então, ele pega o projeto e ele vai lá executar o que foi lá projetado. O hidráulico, a mesma coisa. O pedreiro, não, o técnico de hidráulico, não sei, dependendo. Então, ele vai pegar aquele projeto e vai ver as tubulações tem que passar por aqui, tem que ser com essa dimensão e tal. A mesma coisa é o cálculo estrutural. O cálculo estrutural eu vou mostrar para vocês até daqui a pouco. Pronto, eu vou dar rapidinho aqui. Eu vou... Estava com um projeto. Peraí, vamos. Ótima pergunta, viu? Por sinal. Porque é justamente nesse tipo de situação que... E o cliente, né? Vai receber, tipo, o cliente, teoricamente, ele não entende. Então, ele não precisa ter um projeto elétrico, ter um projeto... ele vai ter esses projetos, até porque ele pagou por isso. Mas ele é voltado para quem vai executar, certo? E o projeto legal é justamente para ele fazer todo o trâmite legal da casa e dar continuidade para outros projetistas poder fazer. Então, o que você pega geralmente ali, geralmente são o que está lá com o que vocês trabalham geralmente nos seus portfólios são já esse projeto legal. Dificilmente você vai ver um corretor com um projeto como esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Pronto, apareceu aqui. Pronto, vou até tirar aqui a sua pergunta, Maria do Carmo. Ó, esse é um software chamado AutoCAD, certo? Muito conhecido para quem trabalha na área de construção civil, é muito antigo, muito bom, mas eu
Eu uso porque muita gente usa. Ele ainda é uma ferramenta necessária para alguns tipos de projeto. Mas projeto arquitetônico mesmo, eu utilizo o Revit. E meus projetos estruturais, eu uso ele aqui para eu poder imprimir. Mas para eu colocar meu carimbo, todas essas coisas, mas só. Porque eu calculo em outra plataforma. Então, para vocês entenderem, ó, aqui é um projeto, certo? De um fabrico com dois pavimentos. Pavimento terra e o primeiro pavimento. Veja. Aqui está localizado as fundações. Como é que elas vão ficar. Tá vendo aqui? Tá vendo? Ó? Tudo direitinho aqui, ó. Então, veja. Esse tipo de aqui o gabarito, ó, que a gente chama lá na obra de gabarito, que é aquela parte de madeira que é feita, certo? Aquela parte de madeira, onde vai puxar as linhas para poder fazer todas as suas marcações. Então, esse tipo de situação é interessante para o cliente? Não, é interessante justamente para quem vai executar, certo? Então, mas o cliente, claro, ele pagou, ele vai ter todos esses projetos. Geralmente são 3 vias de projeto. Uma que ele guarda, é dele, ele guarda. Outra que geralmente pode ser utilizada para fins legais, geralmente projetos arquitetônicos mais. E no projeto estrutural, geralmente a gente imprime 2 vias, uma via fica com o cliente e outra via vai para a parte da execução. Essa do cliente é mais para guardar, porque ele posteriormente ele pode precisar para alguma coisa, ou consultar alguma situação desse tipo. Aí você percebe, ó, aqui, ó, detalhamento de pilar. Ó, então, como é que é feito, a amarração, como é que é a quantidade de ferro. Então, isso o cliente não, né? Como é feita aqui ó, a distribuição do ferro, os ferros de aqui, tá vendo? Ó, os ferros de 10 polegadas, que é aquele que é o de 3/8. Então, tudo isso aí é algo interessado para a parte de execução, tá bom? Voltando aqui para o slide. Deixa eu aqui. Ediel, não entendi a pergunta. No caso, em que sentido seria essa de entrar o arquiteto, no caso? Se puder esclarecer, eu posso responder. E aqui, pessoal, o que é exigido nos projetos arquitetônicos, certo? Então, eu tenho planta baixa, deixa eu botar aqui minha caneta. Então, seria planta baixa, certo? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que é a planta baixa, que é isso aqui. Então, ela vai... É basicamente o seguinte, a planta baixa. Você pega a casa, corta essa casa numa altura de 1,5 m, certo? Essa altura do 1,5 m. E no vídeo mesmo, aqueles primeiros vídeos, quando você tá... A casa está aqui, você está olhando de cima, você vê o quê? É mais ou menos aquela ideia daquela atividade. Então, o corte na casa, que a gente chama de planta baixa aqui, é como a gente estivesse olhando a casa de cima, certo? Olhando essa casa de cima, você vê o quê? Quer dizer, você está sem telhado, né? Está sem as coisas. Então, você vê um exemplo aqui, a entrada da casa, uma garagem, né? Possivelmente para 2 carros. Aqui a entrada em si, uma sala, tá vendo? Com um sofá. E eu vou colocar aqui até com o laser. Sofá aqui, ó, com a televisão, outro sofazinho aqui. Aí vem um corredor, ó, com a janela para esse corredor. Aí vem uma suíte com um banheiro, um outro quarto com banheiro social e o que a gente chama aqui de cozinha, né, uma cozinha com a área de serviço, que é bem padrão, né? As casas, o pessoal gosta mais desse tipo de construção em si, né?
que é a cozinha separada da sala. Então fica mais ou menos essa distribuição. Aqui é um corredorzinho. É legal manter esses corredores porque você garante a ventilação, né, nos ambientes. E aí todas as cotas, lembra que a gente discutiu de cotas, ó, todas as cotas estão fora do projeto, ó, tudo direitinho. Aqui tem outra planta, tá vendo? Ó, novamente as cotas, ó. Aí quando não dá para colocar fora, como eu disse a vocês, pode colocar dentro, não tem problema nenhum, mas preferencialmente tudo fora. Então, distribuição aqui dos quartos, você vê aqui já é uma casa um pouquinho diferente, ó. Tá vendo aqui a entrada dessa casa, cozinha, sala, separada aqui em forma de corredor, uma varandazinha, certo? Essa varanda para garantir uma ventilação, né? Um acesso aqui à sala, geralmente em apartamentos, bem comum esse tipo de situação. E um corredor, eu particularmente eu gosto muito desse tipo de planta porque você divide, né, os ambientes, né? Então você pega aqui um exemplo, muitas vezes, né, uma visita, ela vai vir até aqui, né? Ela só chega até aqui na sua casa. Então ela fica nesses ambientes. Aqui, possivelmente, se ela for acessar um banheiro, mas essa parte dos cômodos aqui de quartos vai ser só para as pessoas que realmente moram na casa. Quando o serviço do arquiteto será inserido no projeto? Então, essa parte principal, ou melhor, essa parte inicial é basicamente só arquiteto. Então, ele vai fazer todos esses projetos. E o ideal é o arquiteto fazer. O engenheiro ele pode fazer também, mas tem uma limitação. Se não me engano, até dois pavimentos, se não me engano, 3 pavimentos ele pode fazer, sim. E o inverso também, eles podem fazer projetos estruturais, mas eles são limitados até 2 pavimentos. Então tem essas questões. Então ele vem, ele faz todos os projetos, ele tem um contato com o cliente, então ele vai fazer, tem várias discussões com os clientes, porque muitas vezes ele quer uma coisa, o cliente quer outra, e o cliente é que está pagando, e muitas vezes o arquiteto não gosta de modificar seus projetos, não gosta de adequar, então fica aquela até chegar no definitivo. Chegou no definitivo, aí essa parte vai para a execução. E aí eles estabelecem, os que eu conheço, geralmente eles fazem alguns acompanhamentos, mas como esses acompanhamentos? Eles vão lá para ver se está de acordo com o que eles planejaram. Principalmente, pessoal, quando se trata da parte estética do projeto. Porque é nessa parte estética onde o arquiteto ele vai vender o marketing dele, né? Então ele faz aquela fachada muito bonita, aquele negócio muito, né? E aí ele quer que fique exatamente como ele planejou. Então ele vai lá e pega no pé mesmo do pedreiro, ele pega no pé do engenheiro que está executando, olha, tem que ficar igual a cerâmica. Muitas vezes ele entra em acordo com o cliente e ele vai fazer a compra de cerâmica, de tinta, junto com o cliente, faz teste de cor, mostra para os clientes. Então, tem arquiteto aí que é bem detalhista mesmo, e ele faz todo esse acompanhamento junto com os clientes. Aí a parte da execução, ele só vai lá, geralmente ele bota 10 visitas em todo o tempo para fazer justamente ver se está exatamente como ele planejou. Aí rola uns fightzinhos com o engenheiro, né? Porque muitas vezes o engenheiro diz que é impossível fazer aquilo ali, ele diz que é possível, e fica aquela guerra que todo mundo já conhece, né? Existe uma guerra saudável, muitas vezes não é tanto, mas tudo em prol da melhor eficiência possível, né? Espero que tenha respondido, Ediel. Mas qualquer coisa você pode perguntar, fica à vontade. Depende do que é contratado também, exato. Isso aí é muito importante. Rita, para se adquirir um habite, eu estava lendo errado, desculpa. Adquirir um habite de um prédio, é essencial a assinatura de engenheiro e o arquiteto. Então, habites, vamos lá. O que precisa para o habites
é do projeto arquitetônico, certo? Então, o projeto arquitetônico, ele é o que vai definir o que está na casa. Então, como são os ambientes, as áreas, se existe área, vamos dizer assim, área disponível, área construída ou não, certo? Então, o ABITS, ele precisa do projeto arquitetônico, que seria essa parte que a gente está vendo de planta baixa, a gente vai ver daqui a pouco fachada, cortes, precisa desses detalhamentos. Os outros projetos são projetos complementares. Para o ABITS, eles não entram. Só que é o seguinte, agora eu vou levar um termo da Caixa Econômica Federal. Tem inspetor da Caixa, tem lá a legislação, tem lá as regras. Nas regras da Caixa, ela exige o projeto arquitetônico também. Só que muitas vezes a Caixa, o cara vai fazer um primeiro andar. Ele quer saber se o primeiro andar vai ser feito conforme as normas de engenharia e arquitetura. Aí ele pede, olha, velho, eu só libero financiamento se tiver também um projeto de engenharia. Então, tem projeto elétrico, tem projeto hidráulico, tem projeto de estrutura. A minha casa é um primeiro andar simples. Não, tem que ter. Porque aqui é onde eu garanto que vai ser executado conforme foi solicitado. Entendeu? Então, tem essas situações. Mas, para fins legais, é o projeto arquitetônico. Certo? Mas, claro, vai depender também muito da situação, vai exigir também os outros projetos complementares. Porque você pega um exemplo, projeto elétrico. É muito comum ainda a gente encontrar casas, principalmente as mais antigas, com ferro de 2 milímetros. É aquele fio bem fininho. E o cara quer ligar o quê nesse? Geladeira, ferro, 3 ar-condicionado, 2 chuveiros elétricos. O cara quer passar 1 hora tomando banho quente, com o ar-condicionado ligado. Aí alguém passando ferro, aí passa a tarde toda passando ferro com o ferro ligado. Não tem cabo de energia que aguente. Então, por isso que muitas vezes a Caixa ela exige um projeto elétrico para dizer, olha, aqui realmente está garantido que vai ser executado conforme foi projetado, certo? Beleza? Aqui é um nível de projeto mais, vamos dizer assim, mais detalhes, né? Tem muito mais detalhes. Aí você vê que um projeto ele fica muito rico, muita coisa. Casa, tipo uma casa de varaneio, né? Uma casa maior. Ah, ninguém perguntou, mas isso aqui é uma indicação de norte, viu, pessoal? Tem que estar em todo projeto essa indicação do norte, que é justamente para a pessoa saber onde o sol vai nascer, né? Então, onde o sol vai bater na casa, qual é o local ideal, né? Lembrando que o sol ele nasce nesse sentido aqui, né? E então esse sentido aqui da seta seria o nascente e esse aqui seria o poente para esse tipo de projeto, certo? Então, você fixando o norte na sua ponta do nariz, né? O sol nasce na sua direita e morre na sua esquerda. Isso é extremamente importante porque você tem uma ideia se aquele imóvel ele é nascente ou poente. Muitas vezes ele pode ser nenhum nem outro, ele está de uma forma que não vai ter tanta interferência do sol. Para a nossa região é extremamente importante, é mais cômodo ambientes que são nascentes por conta do calor. Minha irmã morou no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Rio Grande, que é quase fronteira com o Uruguai. Lá é muito frio e lá as pessoas dão preferência ao oposto, apartamentos que são poentes, por conta que é muito frio. Então, quanto mais emissão de raios solares esse apartamento pegar, mais quente ele fica. Então, você vê que depende muito da região. Que a gente chama uma planta mais humanizada, renderizada, certo? É um termo aqui, renderizado. Então, aqui só perde para o que vai acontecer mesmo no real, beleza? Outra planta baixa. E aqui, pessoal, pronto. Essas plantas baixas é exigido. Aí agora entra a parte do corte. São 2 cortes
que são exigidos. Esse primeiro aqui é o chamado corte transversal. É eu cortar a casa de forma lateral, da direita para a esquerda. Estou cortando essa casa toda. O que eu faço com esse corte? E o outro corte é o longitudinal. Eu corto a casa do começo ao fim, certo? E nesses cortes, eles vão ter tipo uma indicação, setas, dizendo para onde vai ser visto esse corte. Exatamente como está aqui. Isso aqui é uma planta baixa, que a gente tem dois cortes. Um transversal, que é esse primeiro aqui que eu estou destacando, e esse outro aqui que é o longitudinal. Pessoal, só existe dois cortes. Transversal, longitudinal. Tem que prestar atenção nisso. Porque pode vir o termo, existe um corte diagonal. Diagonal é assim, né, pessoal? Não tem corte diagonal. Não existe esse termo nos projetos arquitetônicos. Então, só existe o termo transversal e o termo longitudinal. Tranquilo? Então, perceba que, aqui, existe a seta, tá vendo? Eu estou botando ela nesse círculo aqui, elas estão apontando para cima. Então, no meu corte, eu vou ver tudo que está dessa reta para cima. Então, tá vendo? Eu peguei a casa, dividi ela em dois. Eu vou excluir a parte que não interessa. E a parte que me interessa, eu vou ver a casa como ela estivesse em pé. Certo? E entra naquele primeiro exercício, daquele primeiro slide. Se você estivesse na frente daquela casinha, a seta, você vê o quê? Você vê a inclinação do telhado, você vê o forro, você vê a cerâmica, chuveiro, registro, janela, pia, aparelho sanitário, desnível, tá vendo que aqui existe um desnível aqui, fundações, portas, você vê tudo no corte. E a norma pede que, preferencialmente, os cortes passem pelo banheiro. Porque aí você tem um detalhe de como esse banheiro... Por que cerâmica no banheiro? Porque a área molhada, por norma, tem que ter cerâmica. Não é só no banheiro. É banheiro, é cozinha. Cozinha na área da pia. Eu quero colocar na cozinha toda. Beleza. Mas a norma só pede na parte da pia. A área de serviço, a mesma coisa. A norma só pede a cerâmica naquela parte onde vai ter a pia. Beleza? O outro corte é a mesma coisa, que é esse corte aqui agora. Eu vou até voltar. Tá vendo aqui? Esse corte é o corte longitudinal. Geralmente a gente representa corte A linha, e B'. O corte B', geralmente são os cortes longitudinais. Então, eu vou ver a casa agora nesse sentido. Então, perceba que eu vou ver o banheiro, vou ver essa sala e vou ver o terraço aqui, certo? Passando lá. Tá vendo aqui aquela entradazinha, Perceba que o telhado eu não consigo ver sua declividade, porque eu estou vendo ele assim, então você não consegue ver. Você só olha a cumieira, que seria o ponto mais alto, e a parte aqui do forro, certo? Cerâmica do banheiro, agora da parede lateral, porta. Tá vendo o espaço aqui daquela área do terraço, a janela da sala. Tá vendo? A altura do nível do piso, isso aqui tem que estar em projeto, tudo direitinho, isso é norma. Tudo, essas medidas aqui, mais 20, é mais 20 em relação ao quê, pessoal? Em relação ao solo. Pode ver que aqui é 0. Mais 20, quer dizer, 20 centímetros acima do solo, 35 centímetros acima do solo, 50 centímetros acima do solo e 50 centímetros acima do solo. Então, tudo isso tem que estar. Tudo isso aí tem que estar bem direitinho. Beleza? Fachada e elevação. Fachada e elevação é a frente da casa. É parecido com um corte, só que agora a gente só está vendo a frente. E geralmente vai ser duas situações. Se a casa tiver um muro, eu geralmente boto com muro e sem muro. A norma, ela pede essas duas situações e é interessante você colocar. Como está aqui, tá vendo? Muitas vezes uma fachada
Então, aí é interessante você colocar todas as situações. E aqui a gente percebe, ó, no projeto, a fachada, a renderização, que é copiando o real, e ele depois que foi executado. Você percebe aí que ele foi bem fiel, né? Ficou bem uma coisa bem próxima da realidade. Pessoal, por conta desse pequeno atraso que a gente teve, eu vou me estender um pouco, certo? Vou puxar mais ou menos uns 20 minutinhos, 20 a 25 minutos, tá bom? Que a gente começou 3h05, e aí teve esse pequeno atraso, eu vou me estender um pouco, beleza? O projeto de estrutura, como eu mostrei ali para vocês, é onde tem a parte da distribuição, né, dos esforços da casa. E a gente tem dois tipos de laje, né? Tem a laje maciça e a laje pré-moldada. A laje maciça é a laje que é feita em loco, ela é feita em obra, certo? Aqui, ó, você pode ver uma casa normal. E tem a laje que é pré-moldada, que é aquela laje que ela é fabricada, né, fora da obra, que ela é feita fora da obra por uma empresa e depois a própria empresa vai fazer sua instalação no local onde foi pré-estabelecido. São mais caras, mas geralmente elas mais voltado para a indústria, porque a indústria muitas vezes ela quer vencer grandes vãos, certo? Então ela feita aqui, ó, você pode perceber, ó, tá vendo, ó? Estrutura metálica, então geralmente vai ser voltado mais para esse tipo de indústria. O valor é mais caro, mas em compensação o tempo de execução é menor, durabilidade também é maior, quando é relativo, mas essa questão de vencer grandes vãos, essa é a sacada, porque muitas empresas precisam desse tipo de empreendimento. Aqui um esqueleto, né, que a gente chama de estrutura ou hiperestrutura. Então você percebe que existem os pilares, vigas e lajes, certo? Tudo armado direitinho, pronta para ser colocado as suas alvenarias. Ah, eu preciso levantar o prédio todo para colocar as alvenarias? Não. Você pode fazer isso andar por andar. Isso aí é livre. E, claro, né? Depende muito da logística e do planejamento de quem está executando. Ele prefere muitas vezes fazer toda a estrutura para depois fazer toda a parte de alvenaria e ligações. Que é pilar e viga, né? Então aqui é onde vai ser feita a distribuição dos esforços. Então, um exemplo aqui, ó, essa viga, pessoal, que ela tem uma carga, ela vai distribuir para o pilar. E o pilar, consequentemente, vai distribuir para a fundação, que vai distribuir para o solo. Por isso que é extremamente importante você procurar solo com uma boa resistência. Solo muito mole ou com baixa resistência, então ele vai ter uma tendência a recalque. E recalque é uma coisa que ninguém quer em suas obras. Por isso que muitas vezes você pega esses prédios de grande porte, ele está colocando aquelas estacas na terra, justamente para quando chegar no solo rígido, ele para. Então aí a fundação vai ser justamente, essa estaca vai ser um elemento dessa fundação. Então o peso do prédio tá aqui na fundação, que apoia nessa estaca, que pega esses esforços e distribui lá para o solo de maior resistência. Você vê que é bem complexo. A engenharia é algo bem realmente importante. Aqui um exemplo, tá vendo? Para você ver um pilar recebendo um encontro, né, de vigas. Aqui é uma viga só, pessoal, mas aí quando você faz parece que são 4 vigas, mas na realidade é uma viga que está passando assim e outra viga que está passando assim. Beleza? Aí existem os projetos hidrossanitários, elétricos e telefônicos. Como eu disse a vocês, telefônico, usa esse termo ainda, mas é projeto de internet. Hoje a questão onde você vai colocar seu cabeamento de internet, a parte de roteadores. Então, hoje existem projetos específicos para isso. A questão de ar-condicionado também. E aqui, pessoal, só dou um destaque seguinte. Muitas pessoas negligenciam esse tipo de projeto. E muitas vezes joga na mão de um pedreiro.
que pode acertar, mas quando erra, é uma dor de cabeça imensa. Não sei se alguém pode dar algum relato, escrever aí, falar sobre isso. Mas tem caso, um exemplo, até tem um programa que passou no Fantástico, que a mulher, ela tirava a água, quando a máquina de lavar roupa jogava a água para a parte da tubulação de esgoto, a água subia pela pia. Fora N outras situações que acontecem, você vai tomar aquele banho e muitas vezes a água está saindo aqueles pinguinhos. Tudo isso é problema relacionado a mau planejamento ou mau dimensionamento do projeto hidráulico, ou sem projeto hidráulico, né? A caixa d'água ela fica com baixa, assim, a altura muito baixa. Aí o que acontece? Fica com pouca gravidade. E muitas vezes ela tem até uma gravidade legal. Mas esses canos, a tubulação está fazendo tanta curva na casa, tanta curva, que aí cada joelho que você coloca nesse sistema diminui a resistência da água. Ou melhor, aumenta a resistência da água. Então ela vai ficar mais fraca, vai chegar mais fraca lá. E perceba aqui que esse chuveiro mesmo, ele está recebendo praticamente de forma direta a água da caixa, justamente para evitar perda de carga. Então são essas coisas que muitas vezes o pedreiro, ele não sabe, não estudou, né? Então ele sabe na prática, e muitas vezes na prática. Outra coisa simples, tem aquele termo, eita, entrou ar no sistema, aí a água não quer sair por canto nenhum. Era só o cara colocar um caninho desse, ó, resolvia todo o problema. Nunca você ia ter problema do ar ficar preso no sistema, porque ia ter um cano aqui e esse ar ia sempre sair por ele. Então, veja, são essas coisinhas que muitas vezes evita dores de cabeça. Quem já passou por isso sabe que realmente é chato, incomoda muito e você fica pé da vida porque uma coisa muitas vezes tão simples e poderia ser resolvida de uma forma fácil. Do projeto elétrico, eu já mencionei para vocês, né, os problemas do projeto elétrico, principalmente em casas mais antigas, onde o cara quer ligar 1001 coisa. Aí o cara diz, minha conta de energia está dando muito cara, eu não entendo por quê, deve estar roubando energia. Não, meu amigo, muitas vezes suas ligações são tão antigas, você está utilizando um fio tão fino que ele vai esquentar muito. E o que é que acontece? Como o fio está trabalhando sempre no limite dele, então ele tem mais resistência para atingir determinadas voltagens. Consequentemente, ele vai precisar ter um gasto maior de energia para poder dar conta daquela carga. Então é aquela ideia, você coloca muitas vezes um ferro numa tomada, chega a energia vai... Você sente que a energia dá aquela fraquejada. É justamente isso, é uma prova, um maldicionamento do sistema. Aqui, ó. Cadê? Ó, eu gosto muito disso. Ó. Isso da caixa de água acontecer na casa da minha irmã. Na casa dela, nem com esse cano teve resultado. Com certeza deve ter uma outra situação que está prejudicando esse sistema. Com certeza, pode ter certeza. Muitas vezes a altura da caixa é muito baixa. E essa tubulação, ela também não pode ser colocada em qualquer lugar. Ela tem que ter um local específico para poder ser colocado, para poder o ar não interferir no sistema. Mas é muito, muito... Quer ver outra coisa muito chata? Muito chata. Tem pessoas que, gostam muito daquela casa limpa, daquela casa passa pano e gasta com produto químico, aquele negócio todo para a casa ficar impecável. E simplesmente o ralo do seu banheiro não foi feito de forma adequada, com as caixas, tudo tem que ser feito. Se você deixar o ralo aberto, sai aquele odor. Resumindo, a pessoa vai no banheiro, acha que muitas vezes você não é uma pessoa higiênica, que não lava o banheiro, e seu banheiro está impecável, mas o problema não é você. O
problema é que a sua tubulação ela foi mal dimensionada e se você deixar aberto, vai ter sempre esse tipo de problema. Então, e é aqui, pessoal, é outra coisa, outro detalhe. Geralmente as pessoas começam a economizar dinheiro nos projetos elétricos e hidráulicos. Começa gastando, dimensionando muito mal essas coisas e aí você tem vários problemas que são problemas que incomodam muito. Se for mal colocado também, isso, perfeito. Rita falou aqui a falta de pressão, tudo isso ocorre. E para terminar aqui, pessoal, eu vou mudar de slide para a gente finalizar. Deixa eu encerrar isso aqui também. Aqui é mais rápido, viu, pessoal? Cadê aqui? Jéssica falou. Aqui na minha casa mesmo, tenho problemas com a pressão da água. A água sai muito fraquinha. Pode ter certeza que está relacionado à altura do reservatório. Se for casa própria, com certeza essa caixa d'água deve estar numa altura, está baixa a altura dela. Você resolve com elevando a altura desse reservatório. Ou pode ser a tubulação que foi muito mal dimensionada. Muitas vezes colocou muitas curvas, muito joelho de 90. Cada joelho de 90 ou de 45, ele vai ter uma perda de carga específica. E aí, infelizmente, você recorre para melhorar isso, que é uma gambiarra. Mas você vê uma gambiarra que acontece tanto que as fábricas, essas empresas que fabricam chuveiro, ela faz o chuveiro com a bomba. Porque ela sabe que tem pessoas que têm esse problema. Então, você está utilizando um sistema que vai gastar mais energia do que já gasta um chuveiro convencional para você ter uma água adequada. Então, é complicado. É melhor rever, ver se tem como readequar o sistema para não precisar desse tipo de situação. Retorno de ralo é horrível. Muitas vezes, em relação a isso aqui, as construções não fazem as caixas de gordura e aí dá entupimento no sistema. Aí, meu amigo, é um caos. Eu tenho até pena de quem... O pedreiro aqui veio fazer uma pequena reforma na minha casa e ele estava dizendo que estava resolvendo um problema seríssimo de uma casa que teve que praticamente quebrar todo o sistema de tubulação porque não estava conseguindo resolver, não estava conseguindo desentupir. E ele depois descobriu que a casa não tinha caixa de gordura em canto nenhum e simplesmente deu problema em tudo. Aí teve que colocar as caixas de gordura para poder resolver a situação. Exatamente isso. Está muito baixa a caixa d'água. Isso também, muitas curvas. Pronto, aí já sabem aonde precisa ser melhorado, né? Porque senão o problema vai ser eterno. Quem tiver curiosidade, pode procurar no YouTube, programa do Fantástico, se não me engano, é uma coisa assim, faça você mesmo, que são esses errinhos de obra, que muitas vezes até os próprios proprietários fazem isso, é muito tosco, mas até engraçado. O cara vê que acaba evitar esse tipo de situação. Lá não deu retorno, Thais. O que deu lá foi que simplesmente entupiu tudo. Entupiu porque tinha tantos dejetos e caixa de gordura, ela acumula tudo, né? De sujeira, de pia, de tudo tipo que comprometeu. E saiu comprometendo de tipo banheiro, comprometeu aquela parte do banheiro. Então ele teve que refazer. O proprietário preferiu, ele disse: olha, faça o que tem que ser feito, refaça. Também ele estava com um problema de retorno de
de esgoto da rua para a casa dele, e se atrapalhava bastante, então ele teve que refazer essas situações, que é outro problema também. Muitas vezes as pessoas não fazem o que tem que ser feito e pode acontecer. Se na rua tem muito mais pressão, tem muito mais volume que na casa, e você não fez as retenções, as caixas do jeito que tem que ser feito, ela volta. É uma guerra, que é um cabo de guerra. Vence quem tem mais força. E a rua sempre vai ter muito mais pressão do que a casa. Então, é muito importante mesmo. Vamos lá, galera, para terminar, vamos para a parte das portas. O paulista fala portas. Portas e janelas, pessoal. Ó, geralmente vai ser esses materiais aqui, certo? Madeira, PVC, ferro, aço, alumínio, vidro e outros. Então eu vou ter portas simples, ó. PVC, vidro, alumínio. Aqui eu só deixo um destaque, pessoal. Você que é corretor, quando for fazer qualquer visita a qualquer imóvel, preste muito bem atenção às portas e às esquadrias de forma geral, porta e janela. Aqui é outra coisa, as pessoas muitas vezes começam a economizar dinheiro nesse ponto também. E aí você vê as instalações muito mal feitas, então sistema de grade, deixa eu mostrar aqui uma porta aqui. Então muitas vezes você vê as grades mal colocadas, certo? Ah, essa aqui é uma porta muito bem feita, né? Sei o quê. Será que essa porta ela está bem instalada? Né? Ela é instalada aqui, pessoal. Ela é fixada tipo aqui e aqui. Por isso que ela consegue ter sistema de abertura. Você tem que prestar atenção, porque passar do seu olho e o cliente perceber que você está querendo esconder alguma coisa, ele vai perceber. E essa parte estética é onde o cliente percebe. É onde o cliente percebe. Então tem os tipos de porta, né? Porta sanfonada, porta que é, muitas vezes o orçamento da obra apertou. O proprietário bota uma portinha dessa para aliviar no orçamento. Essas portas Big Bang, né? Geralmente são as portas para restaurantes e hospitais. Evitar que a pessoa toque na porta com as mãos, né? Essas portas têm que estar muito bem alinhadas. São os cortes, pessoal. Melhor, as plantas dessas portas, para a gente ter uma ideia de como elas funcionam. Porta de perfilada, né, ou de enrolar, muito utilizada no comércio, por conta do vão, né, que é muito grande. Geralmente utilizada com motor. Portas de alumínio, utilizada muito hoje também, até por conta da questão estética. Portões de ferro, hoje ele está muito vinculado a empresas e condomínios, porque aí você... É uma porta geralmente segura, né, muito mais segura do que outras portas. E vocês percebem pela data aqui, é uma porta que ela tem uma durabilidade pouquinha, né? Um material aí mais ou menos resistente, mas para residências hoje não é muito utilizado. Na realidade, hoje ninguém prefere utilizar o ferro, até por conta do preço, né? Caro também. Janelas, pessoal, tem que se atentar à altura dessas janelas, né? O peitoril, né? Onde as pessoas geralmente apoiam, ela tem que estar entre 90 e 1,20 m para ser considerada uma janela baixa. E acima de 1,50 é chamada de janela alta. Geralmente, janela alta ela está muito vinculada a banheiro ou alguma situação específica. Mas geralmente é banheiro, sempre vai ser uma janela alta. Tá aqui as representações, janela baixa, ou melhor, janela baixa e janela alta em projeto. Ela vem essas linhas aqui, ó. Porque a janela, pessoal, aqui é a largura da alvenaria, concorda? E aqui é geralmente o batente, né? Aquela grade da janela. Essa parte em vermelho aqui que eu fiz é a grade da janela. Mas a janela em si, ela vai ser só isso aqui, ó. Ela não vai ser a largura, certo? Então, quando a janela é alta, ela vai ser esse tracejadozinho. E quando a janela é baixa, ela é uma reta contínua. Então, alguns tipos de janelas aqui. Janela muito... Eu gosto muito desse tipo de janela. Não é das mais bonitas, mas ela consegue ser segura e versátil. Porque você tem tanto a parte de iluminação,
você consegue ter lux, né? Você consegue ter iluminação com sol. Ventilação, só abrir. A questão de segurança, como eu já falei, é segura. E ainda você consegue ter uma certa privacidade. Porque como esse tipo de sistema ele é opaco, né? Então a luz entra, mas ela sai turva. Você consegue mais ou menos ver o que está dentro, mas você não consegue, como é que eu vou dizer assim, definir. Então você consegue ter uma certa privacidade. E se você quiser ainda ter mais privacidade, você vai colocar uma janelinha, né, uma cortina ali que resolve o problema. Agora, claro, não é das mais bonitas, mas é muito funcional. O custo-benefício dela é muito bom. Tem outros exemplos. Aí eu vou pular para essa parte aqui, pessoal, que eu acho mais importante para a gente poder encerrar, que é essa parte aqui da classificação das atividades. Eu tenho residências que são unifamiliar, que é uma casa, ou melhor, um terreno para uma casa. Eu tenho residências multifamiliares, que seria um terreno para mais de uma casa, prédio, por exemplo. E eu tenho comércio e serviço local, que seria, no caso, lotes destinados para comércio. Geralmente, eles vão estar vinculados com a área de 200 metros quadrados, certo? Considerada também demanda de baixo impacto, por aí vai. A partir de quantos metros quadrados é obrigatório? 2 portas, entrada e saída de um apartamento. Então, até onde eu sei, os apartamentos que tinham 2 portas era meio que era uma exigência da época. A exigência que eu digo assim, as pessoas gostavam de ter essa situação de ter uma entrada e ter uma saída. Você vê apartamentos hoje de grande porte que só tem uma entrada só. Era comum antigamente, você pode vincular isso. Os prédios antigamente eram comum ter duas portas, 2 entradas, que é tipo a entrada principal e a entrada da área de serviço. Mas hoje em dia, você vê apartamentos com a metragem até grande, maior, e ela só tem uma entrada. Eu não vou lembrar agora se isso foi uma norma modificada, ou se é uma exigência, ou simplesmente era algo arquitetônico, porque vocês sabem que a arquitetura ela está muito relacionada à demanda da época. Então, na época, as pessoas gostavam de ter 2 entradas, como apartamentos, né? E hoje em dia as pessoas não preferem esse tipo de situação. Então, eu acredito que é mais nessa linha. Mas eu posso dar uma olhada em norma, se ainda hoje se existe uma norma específica para isso. Isso. É a realidade vivida no momento. Eu tenho um tio que ele tem um apartamento no Recife, e um apartamento muito antigo. Eu acho que o prédio dele, muito bem localizado, em Boa Viagem e tal, mas é muito antigo. Fácil, tem mais de 40 anos o prédio. E lá tem essa situação do apartamento ter 2 entradas. Mas eu já vi prédios mais novos, também com a quantidade em metros quadrados relativamente grande, e só tinha uma entrada só. Então, agora não sei dizer se realmente é uma exigência de norma, mas eu vou buscar, vou pesquisar sobre isso, Rita. E tem essa situação aqui do condomínio vertical. Condomínio vertical, os empreendimentos são feitos, né? Tipicamente unifamiliar, né? Ou melhor, multifamiliar, vai ser um lote, né? Ali com várias casas, vários apartamentos. E o condomínio horizontal é o condomínio, os condomínios aqui, né? Em Brasil, são condomínios assim, vocês percebem, né? As casas todas com graminha e tal. Então, você percebe que são um condomínio onde é condomínio unifamiliar. Então, existem vários lotes,
cada lote com sua casa. Isso já é fixado no loteamento, pessoal. No loteamento já vem, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Como é a casa de hoje em dia, as varandas gourmet, coisa que nem se imaginava há tempos atrás. Isso, perfeito. Pronto, minha irmã que morou no Rio Grande do Sul, ela fala que lá existe uma diferença em valor, apartamento que tem a varanda gourmet e apartamento que não tem a varanda gourmet, até porque é uma tradição gaúcha, né, a questão do churrasco, essas coisas. E aí tem muito dessa questão da demanda mesmo. Que é bom, o corretor ele tá ligado nessas propostas. Pronto, ultimamente a moda é cozinha americana, né? Vende muito, né? Fica muito legal esse tipo de proposta. E para a gente finalizar, seria a parte das edificações geminadas, certo? A Caixa Econômica, pessoal, hoje, para empreendimentos novos, ela exige que pelo menos a casa seja geminada em um dos lados, certo? E o outro lado ele seja vago. Essa casa aqui do meio, ela está geminada dos dois lados. Ela pode ser financiada se for usado. Se entrar como usado, pode. Agora, se entrar como novo, não pode. Certo? A exigência da Caixa Econômica, até por conta de ventilação, essas coisas, né? Você garante uma ventilação para os ambientes, quando a casela, pelo menos, é só de um lado. Iluminação também, etc. Bom, eu vou encerrando por aqui. Quero pedir desculpa pelos problemas técnicos que a gente teve hoje. Primeira vez, por sinal, que aconteceu isso. Mas gostei demais da participação de vocês. Vocês começaram um pouco tímido nas primeiras aulas, mas hoje me se soltaram. Eu acredito que foi vocês gostaram mais dessa parte, dessa realidade, tem mais a ver com a área de vocês. Espero que tenha curtido, espero que tenha gostado. E estou no grupo lá e qualquer coisa é só perguntar. Tá bom, pessoal? Então, vou encerrando aqui para não me estender mais. Muito obrigado pela participação e até uma próxima. Valeu!